Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelas e mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez para ajudar você que está querendo começar no FPV. Eu vou te explicar o passo a passo que eu segui e que deu certo para mim, porque talvez vai dar certo para você também. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto, sim, aqui do meu estúdio. Daqui a pouco a gente vai lá para fora, porque o nosso primeiro passo, a nossa primeira etapa, que você não vai ignorar, é comprar um simulador de voo FPV. Acredita em mim, você não quer correr o risco de tentar colocar no ar um drone de 3, 4 mil reais que tem potencial para machucar você ou outras pessoas, ou também danificar a propriedade de outras pessoas, antes de passar pelo menos umas boas horas com um simulador. Infelizmente, os simuladores que valem a pena são pagos. O que eu usei e recomendo se chama Liftoff, e eles não estão patrocinando esse vídeo. E o que é legal é que você tem a oportunidade de treinar exatamente com o controle do seu próprio drone e escolher inclusive o seu drone, o drone que você comprou no simulador. Assim, toda a movimentação aqui, toda a sensibilidade que você vai ter no simulador vai representar da melhor forma possível aquilo que você vai encontrar na vida real. Ele está ligado nesse momento no meu MacBook Pro, mas ele também funciona para o Windows. Você vai perceber aqui que ele já reconheceu o meu controle remoto, foi rápido, acho que vocês conseguiram perceber que ele reconheceu o controle remoto. E aí o que eu vou fazer, eu vou aqui em Free Flight, vou escolher qualquer campo nesse momento, não importa. Ele demora um tempinho para carregar, mas o mais legal é que ele tem já no Liftoff uma série de drones populares já carregados. Perceba que aqui é o meu Protec 35, esse é o drone que eu tenho. Tem vários outros modelos de drone aqui, cuja sensibilidade já está configurada para simular o máximo possível da vida real. Ainda que a imagem do drone em si não seja a mesma, porque o meu drone tem prop guards e tal, o meu drone nem parece com esse, mas toda a sensibilidade do controle vai ser igual àquele que eu vou estar simulando aqui no simulador. Vou colocar esse ângulo aqui de tela separada para que você possa ver mais ou menos como é que funciona, e a gente vai colocar então o drone para voar. E perceba que a vantagem de fazer isso é que agora você consegue aprender como é que os movimentos do seu controle, o quanto que você tem que puxar cada um desses bastões, vai fazer o seu drone se movimentar. E aí, se por acaso você bater, se você cair, não corre risco de você machucar, danificar a propriedade de ninguém, machucar uma outra pessoa, de quebrar o seu drone. E você tem a oportunidade, inclusive, de ser mais ousado. Por exemplo, você pode subir bastante e aí tentar fazer uma pirueta para ver quanto tempo você tem para reagir antes de danificar o seu drone. Né? Então você consegue ter uma simulação. Por exemplo, cair agora, por exemplo, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente desarmar o drone e armar de novo, e você não teve absolutamente nenhum prejuízo e vai ter a oportunidade de treinar tudo isso. Gente, vocês vão conseguir, com um simulador, ter uma ideia bem real de quão fácil ou quão difícil é voar o seu drone. E o que eu vou te dizer é o seguinte, eu passei pelo menos umas 10 horas brincando aqui nesse simulador, antes que eu tivesse coragem de voar o meu drone de verdade. Algumas pessoas falam que precisa de muito mais do que isso. Eu acho que 10 horas foi suficiente para mim. Cada pessoa é diferente. Vocês vão ter que avaliar quanto tempo vocês demoraram para conseguir voar o drone estável, conseguir sentir a sensibilidade para chegar perto do chão sem deixar ele cair, né? Aí sim você vai por si próprio decidir quanto que foi o tempo suficiente. Mas, mais uma vez, no meu caso foi 10 horas. Eu já ouvi falar que algumas pessoas precisaram de muito mais do que isso. Você que vai ter que definir isso por você, tá bom? Então, essa é a primeira etapa, você não vai ignorar essa etapa, é voar um simulador FPV. Ok, pessoal, a nossa segunda fase, segunda etapa, segundo passo é muito importante, porém não tem como mostrar para vocês, porque varia de drone para drone, varia de fabricante para fabricante, que é o update de firmware. Você não quer ignorar essa etapa, porque tanto os seus goggles, quanto o seu drone, quanto os seus controles estão sempre recebendo atualizações. E aí, se você não tiver tudo atualizadinho, tem uma chance grande de você ter problemas de compatibilidade, de perder conexão, de sofrer dropouts. Então, obviamente, você quer garantir que tudo vai estar atualizado. E existem alguns cuidados que você precisa entender, principalmente na hora de fazer o update de firmware do seu drone. E o seu drone vai ter duas conexões, uma vai ser uma USB-C
e a outra vai ser uma micro USB. Você vai precisar das duas em momentos separados. Para fazer o update de firmware, normalmente você utiliza a de USB-C, que é aquela que tem as laterais arredondadas. Você vai entrar no software do seu fabricante, vai baixar o software que for necessário para fazer o update de firmware, vai ligar o seu drone na bateria e vai conectar o seu drone no seu computador através da conexão de USB-C. E aí vai seguir o passo a passo que o fabricante te mostra. A única coisa é que todo o circuito interno do seu drone vai estar em funcionamento durante o update de firmware, e esse circuito foi desenhado para que o drone estivesse no ar, com o ar passando, removendo calor o tempo inteiro, e isso não vai estar acontecendo. Então existe uma chance grande de o seu drone superaquecer e danificar ele permanentemente durante o update de firmware. Então é importante que você pegue um ventilador e aponte para o seu drone durante o update de firmware para evitar esse risco. E é até esse um dos motivos pelo qual eu quis gravar isso com uma fase separada, porque é importante e tem que fazer do jeito certo para você não danificar o seu equipamento, tá bom? Mas como não tem como demonstrar isso, vamos parar por aqui e vamos para a nossa dica ou para a nossa fase número 3. Ok, pessoal, então terceira fase, terceiro passo aqui do nosso tutorial, infelizmente ainda dentro do nosso estúdio, daqui a pouco a gente vai lá pra fora, eu sei que tá todo mundo doido pra ir lá pra fora, mas você também não quer menosprezar essa fase que é tão importante, que é quando você vai utilizar o Betaflight, que é um software gratuito que tem tanto para Mac quanto para Android para configurar o seu drone. Você vai definir o que cada botão do seu controle faz, o que é muito importante por uma questão de segurança, e você também vai definir qual que é a sensibilidade do seu drone para que você não corra o risco de destruir o seu drone enquanto você vai pela sua fase de aprendizado. A única coisa é que você vai ter que ligar o seu drone na bateria, vai ter que ligar o seu drone no seu controle remoto e vai ter que ligar o seu drone por cabo no seu computador, e ele vai estar vivo, ele vai estar pronto para funcionar. E aí imagine que você aperte uns botões lá que talvez sejam comandos mais avançados sem perceber, e aí de repente você coloca o drone para voar dentro da sua casa. Você vai ter um drone com um cabo conectado no seu computador, o seu controle remoto vai estar longe de você, e você vai causar um acidente, vai danificar um monte de coisa, você não quer correr esse risco. Então para isso você tem que remover os seus propellers, tem que remover as suas hélices, para que você possa fazer essa etapa de forma segura. No caso do meu drone, inclusive, eu tenho que desmontar umas partes do drone para eu conseguir ter acesso aos plugs onde eu vou ligar ele no meu computador. Então eu quero colocar esse ângulo aqui por cima e mostrar algumas coisinhas para você. Primeiro, vale muito a pena ter uma ferramenta como essa daqui, eu vou deixar o link dela na descrição. É uma ferramenta específica para você poder fazer manutenções rápidas no seu drone. E antes mesmo de remover os propellers, eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês. Os propellers, ainda que pareçam muito iguais, eles possuem uma certa geometria e existem dois tipos diferentes de propeller. E se você não colocar os propellers na posição correta, o seu drone não vai conseguir levantar voo. Então é importante que você entenda isso. Eu quero chamar a atenção de vocês que se você olhar aqui pro meu drone, a câmera está aqui nessa posição, então o drone tá, a frente do drone está para cá, como você está percebendo. E eu quero que você perceba que o propeller do canto superior direito, ele tem, quando eu posiciono a hélice nessa posição aqui, a parte mais alta da hélice em direção à câmera e a parte mais baixa da hélice em direção à cauda do drone, tá bom? Se você olhar aqui para o outro lado, você vai perceber a mesma coisa. A parte mais alta da hélice está em direção à câmera e a parte mais baixa da hélice está em direção à cauda do drone. Quando você olha para os propellers na parte de trás do drone, o que acontece é o inverso. A parte mais baixa da hélice está em direção à câmera e a parte mais alta da hélice está em direção à cauda. É o oposto do drone, dos propellers da frente. Uma forma de você saber se você está fazendo certo ou não é sempre olhar que quando você posiciona o drone dessa forma que eu fiz aqui, olha, a parte mais alta do propeller desse lado está alinhada com a parte mais alta do propeller desse outro lado. A parte mais alta do propeller desse lado também está alinhada com a parte mais alta do propeller desse lado. E mesmo que você mude a posição dos propellers, isso vai continuar sendo uma verdade. A parte alta está alinhada com a parte alta está alinhada com a parte alta. Então você pode perceber que este propeller é igual a este propeller, mas esses dois são diferentes desse propeller, que é igual a este propeller. Então é como se fosse uma cruz aqui, um X de propellers que são similares. Importante que você entenda isso
para que você não corra o risco de tentar voar o drone e o drone ficar cada vez mais travado no chão e, mais uma vez, podendo danificar alguma parte do drone ou se machucar. Então, agora que você já sabe como é que você vai recolocar os seus propellers, as suas hélices, depois de removê-lo, você vai tirar todas elas e vai deixar do lado. Eu já tinha, obviamente, desparafusado antes, para que esse vídeo ficasse um pouco mais rápido. E aí sim, se por acaso você der algum comando errado e o motor começar a girar, não tem problema nenhum. Ele vai girar, vai fazer um barulhinho, mas o drone não vai sair do lugar, porque os propellers não vão estar causando nenhuma movimentação do drone, tá bom? Então, estou tirando aqui os propellers, e até é bom que você treine fazer isso, porque você vai, obviamente, quebrar os propellers muitas vezes, e você vai ter que fazer isso de qualquer forma. Ó, no meu caso aqui do meu drone, essa é uma versão um pouco mais antiga, a conexão de micro USB que eu preciso para conectar o drone fica escondida aqui dentro. Então, infelizmente, o que eu tenho que fazer é desparafusar aqui esses prop guards, utilizando essa ferramenta, para poder ter acesso a isso. Provavelmente, se você tiver um drone mais moderno, mais novo do que o meu, você não vai precisar fazer isso. E agora você consegue apreciar também até a vantagem de você considerar comprar um drone que já veio feito para voar, sem você ter que se preocupar com nada disso, né? Como, por exemplo, o DJI Avata, né? Que você já compra, já vem com tudo que você precisa e não tem absolutamente nenhuma dificuldade, não tem nada para você se preocupar. Enfim, isso daqui que você está fazendo é bem hardcore, é bem raiz mesmo, bem FPV raiz, para que você consiga ter a oportunidade de sair voando. Então eu vou agora parar aqui, vou começar a mexer lá no meu computador para que você possa ver. Vou ter que mexer um pouco aqui no meu estúdio para que você possa ver o que eu vou fazer no meu Betaflight. Vamos lá. Ok, pessoal, estamos de volta. Tô com roupa diferente porque eu gravei esse tutorial em vários dias separados. Para você foi um piscar de olhos, mas para mim já passou até alguns dias. Meu estúdio já está preparado, o meu drone já está aqui desmontado e sem as hélices. Muito importante você tirar as hélices para essa etapa. E você vai perceber que na tela do meu computador eu já tenho o Betaflight. Estou jogando agora a tela do meu computador para você ver um pouquinho melhor. Esse daqui é um aplicativo que serve tanto para Windows quanto para Mac e é 100% grátis. E é aí que você precisa, então entra no Google, tem o link na descrição, baixa esse software. Segunda coisa que você vai fazer é pegar um cabo de micro USB relativamente longo e de qualidade. Não adianta querer comprar o cabo mais barato que você encontrar. Você precisa de um cabo que seja capaz de sustentar as taxas de transferências de dado que são necessárias. Esse daqui é um cabo da Amazon Basics, eu deixei o link de alguns cabos que eu sei que vão funcionar na descrição. Mas enfim, só não compra o cabo mais barato que você encontrar, porque infelizmente não dá certo, você precisa de um cabo bom para fazer isso. E aí o que você vai fazer é pegar o seu controle, vai ligar o seu controle, não importa qual seja o seu controle, o meu é da DJI, mas o seu não precisa necessariamente ser, e você então vai ligar o seu drone na bateria e vai esperar que o controle e o drone se reconheçam, e faz um barulhinho característico quando isso acontece, que é bem esse barulhinho. Se não tiver feito esse barulhinho, você precisa garantir que o seu throttle esteja totalmente para baixo, senão eles não vão se conectar. E aí sim, e somente é nesse momento que você vai conectar o cabo de micro USB no seu drone. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho a tela para que você veja no Betaflight exatamente o que acontece quando eu conecto. E eu ainda não conectei, porque o meu é um pouquinho de difícil o acesso, mas conectei bem agora. E aí você percebeu que o Betaflight automaticamente reconheceu. Aqui ele já está aparecendo o botão de desconectar, quer dizer, ele já automaticamente se conectou com o drone. E você percebe que conforme eu vou mexendo o drone aqui na minha mão, o meu computador me mostra a posição do drone, porque ele está reconhecendo precisamente as informações do giroscópio que o drone tem. Daí a importância de você ter um cabo bom, senão ele não teria capacidade de mandar essa transmissão de dados. Aí você vai deixar o seu drone numa superfície plana em cima da sua mesa, vai tentar não se mexer muito, e você vai verificar se quando você faz isso o seu drone fica completamente paradinho assim, como está o meu. Se ele ficar paradinho, você está bem, não precisa fazer mais nada. Se ele estiver se movimentando de alguma forma, você vai clicar no botão Calibrate Accelerometer e vai ficar bem quietinho para não correr o risco de você mexer o drone por engano. E aí ele já vai arrumar isso para você. Então essa é a primeira coisa que é importante que você faça. A segunda coisa que eu recomendo que você faça é que você venha aqui na opção do Receiver, tá vendo aqui em Receiver, pegue o seu controle e você vai verificar que todos os seus comandos estão funcionando direitinho. Esse daqui é um controle da DJI, o seu talvez não seja, não tem problema nenhum. E eu tenho 2 sticks
e eu tenho 4 alavanquinhas aqui. E eu quero garantir que todas elas estão funcionando. E a primeira coisa que eu faço, eu vou aqui no stick do lado esquerdo, vou colocar ele todo para cima e vou ver que ele representa o throttle, que é a velocidade das minhas hélices, dos meus propellers, e é isso que tem que ser mesmo. E aí na hora que eu viro ele para a esquerda e para a direita, eu percebo que é o IO que está fazendo, que está se movimentando. Então, funciona tudo direitinho. Agora eu vou para os sticks do lado direito, quando eu coloco ele para cima, ele está movimentando o pitch, como você pode ver. E quando eu coloco ele para baixo, ele está mostrando o roll. Então, basicamente, eu consigo garantir que os sticks estão funcionando tudo direitinho. Agora eu vou verificar se cada um das minhas alavancas também estão funcionando. Essa primeira aqui da minha esquerda é o meu auxiliar 1. Então, quando eu mexo, eu percebo que na tela mexe e o meu drone faz um barulhinho. Agora eu vou aqui para o meu auxiliar 2, ele também está funcionando. Perceba que eles têm 3 posições. Ó, por exemplo, agora eu estou para o meu auxiliar 3, está na posição 1. Foi para a posição 2 e foi para a posição 3 e o drone está reagindo. E eu tenho aqui o meu alavanquinha número 4, que também tem 3 posições e está tudo funcionando direitinho. Então agora eu sei que o meu controle está com os sticks funcionando direitinho. Essa é a segunda coisa que eu faço. A terceira coisa que eu faço, eu venho aqui em PID Tuning e você não quer mexer na parte de PID Profile Settings, você quer vir aqui e você quer mexer no Rate Profile Settings, e você vai perceber que neste caso eu tenho uma série de números aqui nesse Rate Profile 1, e se eu mudar aqui para o Rate Profile 2, você vai perceber que esses números mudaram, e se eu mudar para o Rate Profile 3, você vai perceber que é igualzinho o Rate Profile 1. Então olha, esse daqui é o Rate Profile 3, dá uma olhadinha, aliás, eu falei errado, é igualzinho o Rate Profile 2. Então perceba que o Rate Profile 3 tá aqui, 0.25, 0.3, 0.60, é igualzinho ao Rate Profile 2, desculpe que eu fui um pouco confuso, então o 2 é igual ao 3, mas o 1 é um pouquinho diferente, os números são maiores, aqui é o dobro, aqui também é o dobro. E, gente, eu não quero perder muito tempo com nerdice explicando o que aqui isso significa, mas saiba que o Rate Profile 1 é exatamente conforme veio de fábrica. Então o drone vai estar com a sensibilidade natural de fábrica. O que eu fiz foi vir aqui no Rate Profile 2 e eu reduzi algumas coisas. E eu quero que você perceba que... Dá uma pausa no vídeo, veja as configurações que eu coloquei aqui e eu recomendo que você use configurações similares se você tiver um drone mais ou menos similar que o meu e que você brinque especificamente com este número e com este número aqui, tá bom? E aí você vai brincando com isso para ver a sensibilidade desse drone. E aí, depois de ter feito isso, e eu tenho que fazer rápido porque meu drone está dizendo que vai superaquecer, você vem aqui, clica no botão Enable Expert Mode e vem aqui na opção Adjustments. Perceba que eu selecionei o meu canal 4, que no meu caso é este botãozinho aqui, e ele tem 3 posições, por isso eu coloquei ele 3 vezes. Perceba as configurações que eu deixei aqui, copia na sua tela igual a minha e seleciona Rate Profile da mesma forma que vocês estão vendo aqui, tá bom? E agora eu vou desconectar aqui nesse momento o meu drone da bateria, porque eu não quero correr o risco de estragar o meu drone e fazer ele superaquecer. E eu vou continuar aqui te explicando o que isso significa, depois que você fez isso. Significa que agora o meu stick número 4, que tem 3 posições, vai dizer qual que é o Rate Profile que o meu drone tem. Se eu tiver deixado ele na posição 1, que é totalmente para baixo, ele vai estar funcionando como se fosse original de fábrica. Se eu colocar na opção 2 ou na opção 3, porque ambas são iguais, ele vai reduzir a sensibilidade do drone para que o throttle fique menos sensível, para que os meus comandos fiquem menos sensíveis. Em geral, o drone vai ficar mais lento, o que é bom para quem está começando, para você não correr risco de machucar ou quebrar o drone de uma vez por perder o controle rapidamente. Você, inclusive, tem a opção de setar até 3 profiles diferentes, coloca um bem lento, um pouquinho menos lento, e aí você tem aqui a opção da alavanquinha para dizer qual que você tá. E, gente, ele muda mesmo durante o voo. Então, se você estiver voando num profile lento, e aí sem querer esbarrar na alavanquinha e colocar no profile rápido, seu drone vai explodir, porque ele vai mudar todas as configurações de sensibilidade dele para que isso aconteça. Mas são essas as coisas que você faz no seu drone. Vou voltar agora, talvez ele já tenha
já tenha esfriado um pouquinho. Vou ligar o drone de novo e vou te mostrar a última coisa que também é importante para esse processo. Tá bem quente mesmo aqui, gente, quase a ponto de queimar minha mão, pra você ter uma ideia. Então liguei aqui, o drone foi reconhecido, de volta na tela do meu computador. E aí o que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui na opção de Modes, você vai configurar duas coisas a mais. Você normalmente vai ter uma opção chamada ARM, normalmente já aparece como padrão, porque é uma das opções mais importantes. Você vai selecionar um dos seus auxiliares, no meu caso eu selecionei por preferência o auxiliar 3, e você vai copiar aqui, olha, as posições. Isso daqui se move, tá, gente? Você vai copiar aqui a posição que nem está no meu, e você vai testar no seu controle. Então perceba que quando está na posição 1, ele está no branco, não está debaixo do amarelo esse pontinho aqui. Quando eu coloco na posição 2, ele continua no branco, ele ainda não está no amarelo. Porém, quando eu colocar na posição 3, esse pontinho amarelo vai ficar debaixo do amarelo e quer dizer que o drone vai estar armando, ele vai fazer um barulho para me contar isso, ó. Então, toda vez que você estiver voando, ele vai estar armado, o drone tem que estar nessa posição. Se você tiver uma emergência, tiver que pousar e quiser que os propellers sejam desligados imediatamente, você simplesmente joga isso daqui para cá e não interessa o que está acontecendo, o drone vai desligar os motores para que você não corra o risco de machucar alguém e vai cair que nem um tijolo no chão, tá bom? E é importante você setar um botãozinho para você desarmar o drone em caso de emergência. Uma outra coisa é que no meu drone, e provavelmente no seu também, você tem uma opção de selecionar se você quer ou não o Angle Mode. Então, você, por exemplo, clica aqui na opção de link, se o seu não estiver aparecendo logo de cara, abre aqui esse drop-down e seleciona a opção Angle, que no meu caso só não está disponível porque já é o Angle que está selecionado. Você quer deixar o auxiliar 2 e quer deixar a opção OR e quer copiar aqui as posições amarelinhas igual ao meu. E aí você vai perceber que no meu caso é o auxiliar 2 que influencia cada um deles. Então agora ele está armado, não está armado e não está armado. Beleza? Isso daqui é o Angle Mode. E eu vou mais uma vez desligar o meu drone aqui, porque eu não quero correr o risco dele superaquecer, enquanto eu explico as coisas para você. Tá até sentindo já um cheiro, daquele cheiro de eletrônico queimado. Lembra que eu te falei que a importância de ter um ventilador ligado aqui? Eu tenho um ar-condicionado que está apontado aqui direto para o drone, mas ainda assim ele corre o risco de superaquecer. Mas o que é esse Angle Mode? Esse Angle Mode é porque o drone tem uma opção. Toda vez que eu soltar aqui os meus sticks, ele já automaticamente se nivela e fica perfeitamente alinhado. Talvez ele vai continuar se movimentando, mas pelo menos o drone vai ficar alinhado horizontalmente. É uma forma de você ter menos chance de cair com o drone no chão, porém ele te controla por você uma certa parte dos movimentos, o que faz com que você tenha mais dificuldade de voar o drone dentro de casa, fazer com que você passe por obstáculos. Então, normalmente, quando você quiser voar um drone FPV da forma que o FPV foi desenhado para se voar, você quer no modo acrobático, você não quer no modo ângulo. Mas, talvez, quando você esteja começando, talvez na hora de pousar, você tenha interesse de rapidamente mudar o drone para o modo angle, ao invés de deixar no modo acrobático. E foi isso que eu fiz aqui, setando essa alavanca, quando ela está totalmente para cima, ou no meio ela está no modo acrobático, e na hora que ela está na posição 3, aí ela está no modo Angle. Então é uma forma de, na hora que eu estiver lá voando num parque e tal, eu conseguir mudar automaticamente no meu controle essas configurações. E tudo isso é feito aqui no Betaflight e é assim que você configura o seu drone. Se você não tiver a oportunidade de ficar num ambiente como o meu, onde tem um ar-condicionado apontado direto para o drone, e também não tiver o sangue frio que eu tenho de ficar esperando o momento exato para desconectar antes que ele queime, não esquece a importância de ligar um ventilador em cima do drone para que você não corra o risco de danificar o seu equipamento. Mas essa talvez seja a etapa mais longa desse tutorial, porque é a etapa mais importante. Eu não tinha visto nada no Brasil ainda explicando todas essas partes, e aqui agora você pode pelo menos copiar as minhas configurações e ver como é que elas ficaram, beleza? Vamos para a nossa próxima etapa. Ok, pessoal, então vamos para mais uma etapa do nosso tutorial, que é falar sobre baterias. É muito importante você saber qual é o tipo de bateria que o seu drone utiliza e como carregá-las da forma correta. Importante que você saiba que alguns drones, aqueles microdrones, possuem ou precisam daquelas baterias que a gente chama de 1S, alguns são 2S, mas a maioria dos drones vão precisar de 4S
ou 6S, é a quantidade de células que a sua bateria vai ter para conseguir alimentar o seu drone. O drone que eu possuo, vou colocar aqui nesse ângulo, é um drone 6S e por isso as minhas baterias, como você pode perceber aqui, são baterias de 6 células, baterias de 6S. Se eu colocar uma bateria dessa, 6S, num drone 4S, o drone talvez venha queimar e fique para sempre inutilizado. Se eu fizer o oposto e colocar uma bateria 4S num drone de 6S, um drone 6S, o drone vai ficar com menos intensidade, com menos força do que ele precisa e talvez não seja capaz de sair do chão. Também é importante que você saiba que dependendo do drone que você tem, a conexão para você ligá-lo na bateria pode ser diferente. Esse tipo de conexão aqui é a mais comum de todas, porém, se o seu drone for menor, você talvez tenha uma conexão menor ainda e aí vai precisar de um adaptador ou comprar a bateria que já tenha a conexão adequada para o seu drone. Outra coisa também que você precisa saber é que normalmente essas baterias de drone vêm com um segundo conjunto de cabos aqui, como você pode perceber, e esses cabos não são utilizados quando você está com seu drone, quando está voando o seu drone, mas eles são utilizados quando você vai carregar a sua bateria. Então é muito importante na hora que você estiver colocando o seu drone no ar, que você deixe a bateria bem presa e aí você coloque o velcro, né, que normalmente segura a bateria, para segurar então essa partezinha branca, para que ela não fique batendo para tudo quanto é lado, não venha se danificar, não quebre o seu propeller, não cause um acidente. Então é importante que você saiba de tudo isso. Deixa eu colocar agora para vocês aqui, né, na tela mais um pouquinho para cá e vou tentar deixar em foco o carregador que eu utilizo. E eu não estou fazendo propaganda, esse tutorial aqui não é patrocinado por ninguém, mas é importante talvez que vocês saibam que este daqui é o carregador que eu utilizo. Eu utilizo o ISDT, ele me dá a oportunidade de carregar até 2 baterias simultaneamente. Ele possui ventiladores aqui embaixo, como você pode perceber, ele é bem barulhento, então não dá para carregar num lugar onde você precisa de silêncio. E ele me dá uma série de opções aqui que eu vou demonstrar para vocês. Mas antes de começar a demonstrar e explicar como é que funciona, quero que vocês percebam que aqui na parte de baixo desse carregador, ele me dá a oportunidade de colocar tanto a parte amarela quanto a parte branca. E o que eu aprendi é o seguinte: você primeiro quer colocar a parte amarela e ao fazer isso, ele já vai dizer para você qual que é a quantidade de volts que você tem na sua bateria. Então, por exemplo, se eu deixar a minha imagem aqui mais escura, para que você consiga ver, está mostrando que eu tenho 24,9 volts, ou seja, essa bateria aqui está praticamente cheia, eu já consigo saber isso. Por outro lado, ele não vai ser capaz de carregar essa bateria até que eu ligue também essa partezinha branca aqui do lado. Na hora que eu ligo a partezinha branca aqui no aparelho, vou deixar escuro mais uma vez para que você possa ver, aí ele começa a mostrar para mim que cada uma das 6 células possui uma variação de voltagem que vai de 4.15 até 4.16 volts. Inclusive, se eu apertar esse botãozinho aqui, ele vai me dizer qual que é a voltagem de cada uma das 6 células. Se você tiver uma bateria com 4 células, vai aparecer só 4 aqui, ao invés de aparecer 6, como é o caso da minha. Agora, tem mais algumas coisas que você precisa entender antes de já sair operando este aparelho. Por exemplo, vou tirar aqui um pouquinho para que você possa ver. A minha bateria, ela tem aquilo que a gente chama, deixa eu abaixar aqui para a gente voltar a enxergá-la, né? A minha bateria tem aquilo que a gente chama, se eu conseguir deixar em foco, 1050 mAh. É quase como se ele fosse 1 ampere por hora. É essa a capacidade de entrega de energia que essa bateria aqui consegue me alimentar. 1050 mAh por hora. Isso quer dizer que na hora de carregar essa bateria, eu nunca quero passar de 2 ampere por hora. Se eu fizer isso, existe uma chance de que a bateria vai durar menos, e se o meu carregador não for um bom carregador, talvez ele venha a causar até um risco de incêndio. Então o que eu vou fazer aqui para vocês, mais uma vez ficar nesse vai e vem de escurece e aumenta a tela para que você consiga enxergar os monitores, eu vou mostrar para vocês que eu aperto aqui nesse botãozinho, ele me pergunta qual o canal que eu estou querendo configurar, deixa eu ver se consigo deixar ainda mais de perto, acho que não chega mais de perto do que isso. Ele está dizendo qual que é a tarefa que eu quero fazer. Eu posso carregar,
descarregar, armazenar a bateria, se você não for utilizá-la por bastante tempo e não colocar no modo de storage, talvez você inutilize a sua bateria. Em alguns casos, quando você quer jogar fora e não quer correr o risco de ter algum acidente, você também pode apertar o botão para destruir a sua bateria. Ele vai causar com que as células se danifiquem permanentemente e você não vai conseguir mais utilizá-la. Obviamente a gente vai deixar aqui no modo charge. Eu sei que a bateria que eu utilizo é LiPo. O meu carregador, inclusive, me dá outros tipos de bateria. Caso eu tivesse, eu posso definir qual que é a química da bateria aqui nesse carregador. Normalmente as baterias de drone são LiPo. Tá me dizendo que eu quero carregar a 4.20 volts. Eu sei disso porque normalmente as baterias te dão a oportunidade de carregar até 4.2 volts por célula. Então é isso que isso aqui está dizendo. Deixa eu voltar para cá em 400 volts. Estou dizendo para ele que esse daqui é uma bateria de 6 células, se fosse 4 células eu mudaria bem aqui nesse momento. E eu vou te dizer que a corrente é de 2 amperes, é essa corrente que eu quero colocar. Eu não quero correr o risco de deixar mais do que 2 amperes. Eu teria a oportunidade de fazer isso, como você pode perceber aqui, ela passa de 2 amperes. Ela vai bem mais do que 2 amperes, mas ficaria perigoso, então eu quero garantir que ela vai ficar sempre como 2 vezes o máximo, 2 vezes o que aparece na minha bateria. Minha bateria aparece 1050 ou 1 ampere por hora, eu não posso carregar a mais do que 2 vezes isso, por isso que eu estou colocando 2 amperes. Tá bom? Essas são as configurações que eu coloquei aqui para a bateria. Tendo feito isso, você liga então primeiro a parte amarela, liga então a parte branca e aí depois que você fez essas conexões corretas, você aperta o botãozinho aqui, né? Escolhe qual que é o canal e aperta para começar. E aí ele vai fazer um barulho bem alto, como eu te falei, isso daqui é bem barulhento mesmo. E ele vai te dizer qual o percentual que está carregado para chegar até 4.2 volts por célula. E vai te dizer qual que é a voltagem que você tem aqui. Perceba que ele está carregando a uma taxa de 2 amperes por hora, que foi isso que eu defini. Ele me fala qual que é a temperatura aqui e me fala quanto de miliamperagens que ele foi capaz de entregar para essa bateria. Então, essa bateria consegue armazenar 1050, ela acabou de entregar 15 desses 1050 para a bateria. Conforme vai chegando próximo do 100%, para perceber aqui que já está em 99%, é normal para proteger a bateria e também para ser uma forma segura, que a amperagem que está sendo entregue do carregador para a bateria se reduza. Você vai perceber que ela vai cair para 1.5, para 1, para 0.7, até que vai chegar um momento que não vai estar mais entregando nada, isso aqui vai aparecer 100% e a bateria vai estar totalmente carregada, que é o seu objetivo, tá bom? E eu vou dar uma acelerada no vídeo para que você possa ouvir mais ou menos como é que é o barulhinho que faz, você sabe como é que é a finalização do processo aqui. Acabou de fazer o barulhinho dizendo que está a 100% e ela tentando ainda ver se tem mais algum pouquinho ainda que dá para colocar na bateria, está tentando manter mais um esforço. Você vai perceber que quando ela não conseguir mais, ela vai mudar de verde para azul, dizendo que a bateria já está 100% carregada e não consegue mais receber nenhuma carga. Ok, então agora ela chegou a 100%. Tendo feito isso, agora eu primeiro tiro a parte branca e depois tiro a parte amarela. E essa bateria aqui então está 100% pronta para ser utilizada. Nesse caso aqui desse carregador, eu tenho a oportunidade de carregar até 2 baterias de uma vez. Tem carregadores que te permitem carregar até mais do que isso, outros são uma por vez. Então é importante que você escolha direitinho qual deles que é o melhor para você. Então esses são os cuidados que você precisa pensar na hora de carregar a bateria do seu FPV. Ok, pessoal, quinta etapa, primeira etapa do lado de fora. Tenho certeza que vocês estavam empolgados por uma etapa do lado de fora, eu também estava, mesmo estando 30 graus aqui. Essa é a etapa que eu mais gosto, muito mais divertida do que a gente fez até agora. O que a gente vai fazer nessa etapa é aprender a sensibilidade do drone. Você quer ensinar para o seu cérebro o quanto que a movimentação dos seus dedos no controle influenciam o movimento do drone. Você também quer aproveitar essa oportunidade para treinar exaustivamente a sua habilidade de desarmar o drone em caso de emergências. Para você fazer isso, você vai voar o drone line of sight, ou seja, você vai deixar os seus goggles desligadinhos, guardadinhos, você não vai se preocupar com eles. Você vai ligar o seu controle remoto inicialmente, você primeiro liga o controle remoto e depois você vai ligar o drone na bateria. E o que você quer fazer é tentar fazer aquilo que a gente chama de hover, que é fazer o drone permanecer o máximo de tempo possível no ar, sem cair, sem ir para frente, sem ir para trás, para o lado, para o outro, para cima, para baixo, tentar deixar ele o mais estático possível
E você vai perceber que isso é relativamente difícil, e aí quanto mais você tentar, melhor. Porém, assim que você perder o controle, você vai desarmar o drone. E é importante que você saiba que o seu drone, ele é feito para aguentar esse tipo de coisa aqui, ó. Ele é feito para cair no chão e não ter absolutamente nenhum problema. Se você não comprou um drone de brinquedo, ele vai aguentar esse tipo de queda, e é importante que você fique confortável em deixar o seu drone cair. Procura um lugar gramado, um lugar onde não vai cair direto no concreto, né? Mas procura um lugar mais seguro para que você possa fazer isso. O meu controle já está ligado, eu vou ligar aqui o drone na bateria e vou me afastar um pouquinho para que vocês possam ver como é que fica esse exercício. E vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é ligar o drone. Vamos lá ver. Liguei o drone e desarmei o drone para ver que o ato de desarmar está funcionando direitinho. Agora que eu vi que está, eu vou tentar levantar um pouquinho o drone no ar e vou tentar manter ele no ar o máximo possível. Essa daqui é a altura que eu quero. Vou tentar deixar ele paradinho o máximo que eu posso. Agora não tem muito vento, então eu acho que vai ser um pouco mais fácil para fazer isso, mas inevitavelmente vai daqui a pouco bater um ventinho, inevitavelmente, e aí quando isso acontecer, o que eu vou fazer é desarmar o drone. Ó, ele está chegando muito perto de mim, se por acaso eu estivesse ficando nervoso, ó, desarmo o drone e ele cai que nem um tijolo no chão, mas pode ficar tranquilo que ele não vai estragar caso você faça isso. O drone é feito para esse tipo de situação, não tem problema nenhum. Vamos fazer mais um teste aqui agora, ó. Levantar o drone. Você agora tem um pouco mais de vento, ó. Vai ser um pouco mais complicado manter o drone no ar. E vai ser, ó, já dá para perceber que ele já está um pouco mais difícil, ó. Veio perto de mim, eu desarmei. Eu não quero correr o risco de deixar esse drone voando descontroladamente perto de mim. Eu já me machuquei uma vez com isso. Se você acompanha aqui o canal, você assistiu esse vídeo. Então, é bom que você está treinando a sensibilidade do controle. Você está treinando o que a gente chama de hover. E ao mesmo tempo você está ganhando confiança para desarmar o drone caso seja necessário. E você precisa ter essa confiança, porque é muito importante, caso você corra o risco de machucar alguém ou machucar a si mesmo, você consiga desarmar o drone. Então, essa é a etapa número 5, você vai treinar bastante essa etapa antes de colocar o goggles e sair voando, que é o que a gente vai fazer agora na próxima etapa. Vamos lá! Ok, pessoal, então agora finalmente a etapa número 6, onde você vai voar o seu drone FPV como um FPV de verdade, utilizando goggles. Você não quer já sair voando com um drone rápido, não quer ficar tentando passar por obstáculos, você quer treinar algumas coisas em específicos. Você vai primeiro procurar um lugar bem aberto, longe de pessoas, onde seja bem gramado para que se o drone cair não vai estragar. Você vai ter uma forma bem segura de operar o drone. E o que você vai tentar fazer é voar o drone o mais próximo possível do chão, o mais lento possível e na linha mais reta possível. Se você conseguir dominar essa habilidade, aí sim você vai estar pronto para a próxima etapa, que é voar FPV. E se você treinou bastante com o simulador, talvez isso não seja tão difícil quanto pareça. Também recomendo que você faça essa etapa sentado. Quando você coloca o goggles pela primeira vez, é um pouco complicado você conseguir se orientar, porque você está vendo uma coisa, mas o seu corpo está sentindo outra. Então é muito melhor você voar com o FPV sentado, sem ninguém estar encostando em você, sem nada ficar balançando, que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá, vou ligar, o controle já está ligado, o goggle já está ligado. Vou ligar o drone aqui então, nesse momento. E vou sentar, vou colocar os goggles e eu vou gravar do goggles aqui, né, o que o drone vai estar vendo. E vocês vão conseguir acompanhar pelos goggles. E, gente, não coloca nenhuma GoPro ainda, né? Porque você não quer correr o risco de... Você não quer correr o risco de já danificar a sua câmera. Então, vamos lá? Liguei o drone e vamos tentar voar devagarzinho, em linha reta e o mais baixo possível, longe de pessoas. Não é para você tentar ficar passando por obstáculos pequenos. Eu não estou indo em cima da grama nesse momento porque tem umas crianças jogando bola ali e eu não queria correr o risco de ficar voando perto das crianças. Então eu tomei a decisão de ir voar esse drone num local mais gramado, longe de qualquer pessoa, para não correr o risco, tá? Inclusive tem um lagozinho aqui e eu vou fazer a volta. Mas, gente, perceba que eu não estou indo muito alto com o drone, eu não estou indo muito rápido com o drone, eu não estou tentando passar por gaps super pequenos, eu basicamente estou andando com o drone devagarzinho
para fazer da forma mais segura possível. Tem um carro ali estacionando, estou vendo que não tem nenhuma pessoa perto, olha lá. Sempre longe de pessoas, longe de gaps, o mais devagar possível, para conseguir garantir que você vai estar de uma forma segura. Eu não quero passar já por debaixo da cerca ou entre o vão da cerca, eu vou tentar voar sempre longe dos obstáculos. E aí, conforme eu for percebendo que eu já estou um pouco mais seguro, aí sim talvez eu possa ousar, arriscar um pouco mais, passar aqui, por exemplo, por trás do alambrado, né? Não tem problema nenhum, ainda assim não é um gap super fechado. E você está percebendo que eu estou tentando não ficar zigue-zagueando muito com o drone, estou tentando deixar ele o mais estável possível e sempre baixo. Você quer deixar ele baixo porque se por acaso você tiver que desarmar o drone emergencialmente, você tem uma chance menor do drone se danificar, principalmente se você estiver voando numa região mais gramada como essa daqui que eu estou fazendo, tá bom? Mais uma vez, você está começando, você não quer ir rápido, você quer ir longe das pessoas, e você quer voar perto do chão. E treina bastante isso antes de se arriscar na próxima etapa, que é o que a gente vai treinar bem agora. Então vou pousar o drone aqui, estão me vendo aqui no carro nesse momento. Deixa eu pousar o drone aqui na grama. Pousar o drone é basicamente reduzir a velocidade, chegar o mais baixo possível e desarmar o drone. É assim que você desarma o drone. E essa foi a nossa etapa e agora a gente vai fazer umas coisinhas um pouco mais ousadas. Vamos lá. Ok, pessoal, agora a gente vai tentar fazer algumas coisas mais ousadas. É nesse momento que você provavelmente vai acabar quebrando o seu drone e vai ter que reparar. Então é importante já ficar preparado que você vai quebrar alguns propellers, talvez tenha que trocar os prop guards. Os seus drones FPV foram feitos para bater, mas eles nem sempre conseguem resistir. Mas se você não se arriscar, se você não for um pouco mais ousado, você nunca vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer por ter comprado um drone FPV. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vou tentar voar com o drone aqui, olha, por esse vão. Vou tentar fazer o drone passar por esse vão, tentar fazer ele passar por baixo. E depois que eu conseguir fazer isso, vamos ver quantas vezes eu vou bater. Eu acho que eu vou bater várias vezes antes de conseguir fazer isso. Mas depois de fazer isso, eu vou tentar fazer algumas outras coisas. Eu vou tentar ir com o drone bem alto e fazer ele mergulhar de cabeça. Vou tentar fazer o drone dar umas piruetas de ângulos diferentes. A gente vai tentar fazer algumas coisas mais ousadas com o drone e por isso, obviamente, você ainda não quer colocar sua GoPro, não quer colocar sua câmera de ação, porque se você tiver que quebrar alguma coisa que você não quebre a sua câmera de ação, tá bom? Então eu vou deixar o ângulo rolando aqui e vou ligar o drone e vocês daqui a pouco vão conseguir ver o que os goggles estão mostrando e eu vou antecipar um pouquinho a cena para vocês não terem que ficar me esperando muito. Vamos lá. Ok, eu acho que vocês ainda conseguem me ouvir. Eu dei uma aceleradinha no vídeo. E agora estou voando o drone. Vocês estão vendo aqui agora o que os goggles estão vendo. E vamos tentar fazer agora o primeiro obstáculo. Que é tentar fazer o drone passar pela cerca. Opa, passei logo de primeira. Vocês provavelmente não vão conseguir passar de primeira, gente. Se passar, ótimo, vocês estão incrivelmente bem. Vamos ver se eu vou passar a segunda. Segunda eu nunca consigo, eu sempre passo a primeira, mas a segunda eu sempre falho, vamos ver. Opa, passei a segunda também. Eu acho que quando você está em ritmo, quando você está em velocidade, é até um pouco mais fácil do que quando você está tentando passar parado, tá? Sei lá, parece que rola uns instintos assim para você conseguir fazer isso, né? Então olha lá, vocês não estão conseguindo me ver, mas estão conseguindo me ouvir. Estão vendo só aquilo que o drone está mostrando. Tentar mais uma vez passar por meio aqui, vamos ver como é que vai ser. Opa, opa, bati, ó. Opa, tá vendo, ó? Desarmei o drone porque ele bateu e não tem problema nenhum, gente, isso daqui acontecer. Vamos lá, vou colocar o drone de pé aqui e vamos voar de novo. Nada de errado acontecer isso, faz parte do jogo. Vamos colocar o drone de novo. Talvez seja importante que vocês percebam realmente que não tem jeito, vocês vão ter que bater o drone algumas vezes e o drone foi feito para isso. Vamos lá, não pode desistir. Se quebrar um propeller, se quebrar uma hélice, não tem problema, você vai lá e substitui a hélice. Dificilmente você vai danificar o drone a ponto dele não ser mais reparável. Olha lá, beleza? Bom, vocês vão treinar bastante isso, vamos treinar algumas outras coisas agora. Deixa eu arrumar meus goggles aqui. Vamos bem mais alto.
Vocês estão vendo aqui agora que lugar bonito que eu tô, né? Opa, eu vou voltar agora, porque eu tô sentindo chuva. E fazer uma queda aqui e eu senti uma chuvinha aqui, gente. E eu não quero correr o risco de voar esse drone na chuva. Então vamos voltar, opa, o mais rápido possível, porque você não quer voar um drone na chuva. Beleza? Daqui a pouco a gente continua. Acho que essa daqui é uma chuva passageira, daqui a pouco a gente continua. Agora a gente já sabe que a gente treinou bastante passar por gaps pequenos. Agora a gente vai tentar treinar, fazer uns movimentos mais bruscos, uns movimentos mais ousados. E vamos tentar também passar por lugares mais difíceis. Só sair levantando voo aqui da picape. E vamos ver como é que vai dar certo isso ou não. Vamos ver como é que vai ser. Gente, sempre longe de pessoas, tá? Você não quer correr o risco de ficar perto de pessoas. Então, vamos lá, vocês vão ver o que meu goggles estão vendo. E vamos lá. Treinar agora, passar por gaps e lugares que talvez sejam mais imprevisíveis. Mais uma vez, sem a câmera de ação. E olha só, gente. Isso daqui é a parte de trás da nossa quadra de tênis aqui do condomínio. Eu acho que não é um lugar onde vai ter nenhuma pessoa. E você vai tentar passar por esses lugares que são mais complicados. Você vai acabar percebendo que até mesmo a movimentação do vento, né? O túnel de vento do local onde você está acaba puxando o drone para um lado e para o outro. É importante que você treine isso, que conforme o vento vai chegando, você também tenha a oportunidade de ganhar um pouco mais de sensibilidade e habilidade no controle do drone. Olha lá. Beleza? É importante você treinar isso, gente. Você nunca sabe o que vai acontecer, ó. Agora vamos treinar um pouquinho mais alto. Vamos um pouquinho mais alto. Mais uma vez, sempre sem a sua GoPro, né? Você não quer a sua câmera de ação aqui nesse momento. E eu vou desligar completamente o motor e cair de cabeça. E vou aumentar. Olha o barulho que faz. Fazer uns mergulhos de cabeça desses são interessantes. Faz um barulho bem interessante. Vamos subir de novo. E vamos fazer mais um mergulho de cabeça. E vamos ver como é que fica. Ok? Mais uma coisa. Subir de novo. Mais uma treinadinha agora. Eu estou bem aqui em cima, longe de pessoas. E o que eu vou fazer é desligar o meu motor e dar uma pirueta. Essa não foi uma boa pirueta, cá entre nós. É o tipo de coisa que você treina quando você está num simulador. Estou vendo pessoas ali. Não quero mais fazer nada muito ousado porque estou vendo pessoas próximos de mim. E eu vou pousar o drone para passar longe de pessoas. Vamos atravessar a rua ali, vamos ficar longe das pessoas. Eu gosto de voar em cima de água porque é uma sensação muito estranha, né? Que se você cair, já era o drone, né? Então vamos lá.
pessoal, então é isso aí. É assim que você aprende a voar FPV. Eu acho que, se eu tivesse que fazer algumas considerações finais, é muito importante que você se divirta fazendo isso. Não pode se tornar uma obrigação, senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A segunda coisa, você precisa entender que é muito mais fácil ver outras pessoas fazendo do que fazer. Então você vai deixar o seu drone cair, você vai ter dificuldade, você vai ter que desarmar muitas vezes o drone antes de conseguir fazer ele ficar no ar, antes de conseguir ele voar em linha reta, antes de fazer ele conseguir voar bem próximo do chão. Faz parte da curva de aprendizado natural, todo mundo passa por isso, não adianta querer ficar frustrado desnecessariamente, porque a sua frustração não vai evitar essa situação. Também recomendo que você já esteja preparado para ter que trocar uns propellers, trocar uns prop guards, talvez possivelmente trocar a câmera que vem com o seu drone, talvez ter que perder algumas baterias, porque você vai bater o seu drone, gente. Vai bater, é importante que você saiba disso, a não ser que você tenha comprado um drone da DJI que tem sensor para tudo quanto é lado. Um drone FPV tradicional normalmente é feito para que você bata, para que você tenha que substituir partes e faz parte do jogo, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas vai no seu ritmo, fase a fase, não pula nenhuma dessas etapas, só passa para a próxima fase depois que você estiver completamente seguro de que você está dominando a fase anterior, e aí sim você vai ter uma experiência agradável e, o mais importante de tudo, segura para conseguir voar FPV. Mas é isso aí por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se sim, me deixa um comentário, se inscreve no canal. Também clica no like, ativa a notificação e confere os links na descrição para conhecer os cursos aqui do canal Megapixelers. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima.